Escuta isso com atenção. E se o maior inimigo da sua vida não fosse o mundo lá fora, mas a voz dentro de você que pede para desistir? Aquela voz que diz, fica mais um pouco, amanhã eu começo, não hoje. Essa voz não é você. É a versão acomodada tentando te manter pequeno. Chega um momento na vida em que não dá mais para negociar com a própria mediocridade. Ou você ataca seus sonhos, ou aceita viver como espectador da vida que poderia ter sido sua. Não existe meio termo quando se trata do seu propósito. Dentro de você existem duas pessoas, aquela que você sabe que pode se tornar, e aquela que você sabe que não deveria continuar sendo. A diferença entre elas é simples: ação. Dias difíceis vão acontecer, momentos de cansaço, dúvida e desânimo são inevitáveis. Mas deixa eu te dizer uma verdade que poucos aceitam: a vida não fica mais fácil, você fica mais forte. E isso só acontece quando você para de esperar ser salvo e começa a se levantar sozinho. Todos nós já tivemos dias em que o corpo não quer sair da cama, dias em que a mente procura desculpas, dias em que esperamos que alguém nos motive, nos empurre, nos resgate, mas ninguém virá. E não porque você não merece ajuda, mas porque o poder sempre esteve em você. Talvez agora você esteja se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Por que tanta luta? O que eu fiz para merecer isso? Aqui está a resposta que muda tudo. Existe uma estação para isso e existe um propósito nisso. Nem tudo acontece para te confortar. Algumas coisas acontecem para te construir. Desistir parece tentador quando nada está funcionando. Mas escuta com clareza. Só porque não está dando certo agora, não significa que você deva parar de tentar. A pergunta não é se você vai sentir dor. A pergunta é: você tem força mental para não se render a ela? Escreve nos comentários esta frase e assume esse compromisso consigo mesmo. Eu não sou preguiça, eu sou potência em movimento. Seja honesto consigo, você vai continuar esperando ou vai levantar agora e provar para si mesmo do que é feito? Ninguém acorda todos os dias pronto, confiante e motivado. Isso é ilusão. O que separa quem constrói uma vida forte de quem vive se arrastando não é empolgação, é a decisão de agir mesmo sem vontade. Você vai passar por dias em que tudo pesa, o corpo reclama, a mente tenta fugir, a voz interna pede pausa, conforto, desculpa. E é exatamente aí que a maioria desiste. Não porque não consegue, mas porque não entende que desconforto é o preço da evolução. A dor que você sente hoje não veio para te destruir. Ela veio para te preparar, para fortalecer aquilo que ainda é frágil, para moldar uma versão sua que aguente mais do que ontem. A vida não explica tudo. Existem momentos em que você não entende o porquê da luta, do atraso, da queda, mas existe algo maior acontecendo. Caráter está sendo construído no silêncio. Preguiça não alivia o peso que você carrega. Ela só adia o enfrentamento. Ela não resolve, não cura, não transforma. Esperar alguém aparecer para te salvar é perder tempo. O resgate nunca vem de fora. Ele acontece no instante em que você decide se levantar, mesmo cansado. Faça este dia valer. Não porque ele é fácil, mas porque ele é decisivo. Cada pequeno esforço é um voto a favor da pessoa que você está se tornando. A pergunta real não é se você vai sentir dor. Você vai. A pergunta é: você vai usar essa dor como desculpa ou como combustível? Nem todos suportam o processo. Nem todos estão dispostos a pagar o preço da própria evolução. Mas você não chegou até aqui por acaso. A vida vai apertar. Vai exigir mais do que você acha que tem. E quando isso acontecer, não solte. Aperte mais forte. Porque quem aguenta o processo, alcança a transformação. Existe um erro silencioso que destrói mais sonhos do que o fracasso. A espera. Esperar se sentir pronto. Esperar ter confiança. Esperar o cenário ideal. O problema é que esse momento perfeito não existe. Quando você começa a evoluir, sempre aparece alguém dizendo que você está indo rápido demais, que deveria diminuir o ritmo, que talvez seja melhor ter mais calma. Mas para e pensa, você realmente quer desacelerar ou está com medo de continuar avançando? Porque paciência não é estagnação, e esperar demais é só desistir devagar sem assumir. Se você sentar e ficar esperando, vai esperar por anos. E quando perceber, o tempo passou. O tempo não pede licença, não avisa, não volta atrás. Muita gente acredita no amanhã, mas não acredita no agora. No agora dói, no agora exige coragem. No agora não existe garantia, mas é somente no agora que a mudança acontece. Você não pode esperar estar confiante para agir. A confiança nasce depois do movimento, não antes. Ela vem quando você faz, erra, ajusta e continua. O medo vai tentar te convencer de que você não tem o que é preciso. Vai sussurrar que talvez você não seja capaz, que é melhor não tentar do que falhar. Mas aqui está a verdade. Muitas vezes você não tem medo de fracassar. Você tem medo de dar certo, medo de sair do lugar conhecido, medo de se destacar, medo de descobrir até onde você realmente pode ir. Enquanto você hesita, a vida continua. As oportunidades passam. O mundo não pausa esperando sua decisão. Então escolha:
Ficar parado acreditando que não é suficiente? Ou agir mesmo com medo? Se essa parte fez sentido para você, deixa registrado para si mesmo, nem que seja em silêncio ou nos comentários. Eu escolho agir agora. O amanhã ainda não chegou, mas o agora está aqui, e ele está te chamando. Chega um ponto da jornada em que a vida não aperta mais, ela esmaga. É quando você sente que chegou no fundo, quando tudo dói, quando a mente entra em guerra com o corpo, quando o silêncio fica pesado demais. Esse é o lugar que muita gente chama de fim, mas na verdade é o começo da transformação. Todo mundo fala de sucesso. Poucos falam do deserto que vem antes dele, do vazio, da solidão, das noites frias em que ninguém vê sua luta. Você vai passar por momentos em que vai pensar, eu não aguento mais. Chega. Não dá. E deixa eu te dizer algo importante. Sentir isso não te torna fraco. Desistir é que te impede de descobrir o quão forte você realmente é. O deserto não aparece para te matar. Ele aparece para te perguntar, você vai ficar aqui ou vai atravessar? Todo ser humano que se torna grande passa por um período em que parece invisível. Ninguém aplaude, ninguém incentiva, ninguém entende. E é aí que muitos soltam a corda. Mas quem segura, quem decide continuar mesmo sem esperança clara, esse sai diferente do outro lado. O deserto faz duas coisas, ou ele te consome, ou ele te constrói. E a diferença entre esses dois caminhos está na decisão que você toma quando tudo parece perdido. Você não precisa entender tudo agora, não precisa ter todas as respostas, só precisa continuar, porque dor não é sentença, dor é processo. Ela quebra o que é fraco, fortalece o que é verdadeiro, e elimina versões antigas que já não servem mais. Você não foi feito para viver confortável, foi feito para viver com propósito, e propósito exige confronto. Exige encarar quem você é quando ninguém está olhando, exige atravessar fases em que você duvida de si mesmo. Mas entende isso, o deserto não é permanente, ele é uma passagem, e toda passagem tem um outro lado. Talvez hoje você esteja vivendo o período mais difícil da sua vida, talvez esteja cansado de lutar, talvez esteja segurando tudo sozinho, mas enquanto você estiver respirando, a sua história ainda não acabou. Você não pertence ao fundo, você pertence ao movimento, e mesmo machucado, mesmo cansado, mesmo sem clareza, continue. Existe um medo que quase ninguém admite, mas que destrói mais vidas do que o fracasso. O medo de ser grande. Você diz que quer vencer, diz que quer mais da vida, mas quando a oportunidade de crescer aparece, algo dentro de você trava. Porque crescer significa sair do lugar conhecido, significa deixar pessoas para trás, significa carregar responsabilidade, e isso assusta. Muita gente acredita que tem medo de não conseguir, mas no fundo, o medo real é conseguir e não saber mais quem você é depois disso. Ser grande exige abandonar versões antigas de si mesmo, exige romper com hábitos confortáveis, exige parar de se esconder atrás de desculpas aceitáveis, e é por isso que a mente cria justificativas. Não é o momento, depois eu tento. Agora não dá. Mas o tempo não para esperar você se sentir pronto. Todo ser humano carrega potencial. Poucos têm coragem de explorá-lo até o fim, porque explorar o próprio potencial significa encarar a pergunta que dói. E se eu for tudo aquilo que posso ser? Se você não se levanta para buscar o que quer, ninguém vai fazer isso por você. Não existe resgate, existe decisão. Talvez você esteja cansado, talvez esteja machucado, talvez esteja com medo, mas escuta com atenção. O medo não é um sinal para parar, é um sinal de que você está perto de algo importante. Os grandes nomes da história não chegaram onde chegaram porque eram destemidos. Eles sentiram medo, sentiram dúvida, sentiram vontade de desistir. A diferença é que eles não obedeceram esses sentimentos. Eles escolheram avançar mesmo inseguros, mesmo sendo julgados, mesmo sendo incompreendidos. E aqui está algo que você precisa aceitar. Nem todo mundo vai entender sua evolução. Nem todo mundo vai gostar do seu crescimento. Mas você não foi feito para agradar. Foi feito para cumprir um propósito. Se essa verdade faz sentido para você, guarda isso. Ou escreve para não esquecer. Eu não vou me diminuir para caber onde não pertenço. Você não nasceu para viver pedindo permissão. Nasceu para assumir o controle da própria vida. E assumir o controle significa parar de negociar com o medo. Não se trata de ausência de medo, se trata de coragem em movimento. E agora só resta uma pergunta. Você vai continuar se escondendo ou vai se permitir ser quem você realmente é? A verdade é simples, mesmo quando dói. A vida não vai parar para te esperar. Ela continua avançando com ou sem você. Enquanto você respira, existe uma chance. Enquanto seu coração bate, ainda não acabou. Mas essa chance não se ativa sozinha. Ela exige movimento. Você vai passar por fases que vão tentar te quebrar. Momentos em que a dor parece maior
pior do que você. Momentos em que o cansaço é tão profundo que desistir parece descanso. Mas escuta com atenção. Dor não é sentença, é passagem. Você não precisa entender tudo agora, não precisa ter clareza total. Só precisa continuar dando o próximo passo. O inferno que você enfrentou não foi em vão. Ele te ensinou resistência, te ensinou foco, te ensinou que você aguenta mais do que imagina. Você não foi feito para sobreviver, foi feito para viver de verdade. Viver exige responsabilidade, exige levantar mesmo machucado, exige continuar mesmo com medo. Não espere que alguém venha te tirar do fundo. Se você está no fundo, suba. Se está no limite, escale. Se tudo parece pesado, fortaleça-se. Você é o responsável pela sua própria salvação. O passado não pode mais te definir. O medo não pode mais te comandar. As desculpas não podem mais te proteger. O que ficou para trás, deixe lá. O que está à frente exige sua atenção total. Cada passo importa. Cada escolha pesa. Cada dia conta. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda luta, ainda acredita, ainda quer mais. E essa parte de você não pode ser ignorada. Levante com propósito, corra com intenção, faça o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém estiver olhando. Este é o seu momento, não amanhã, agora. Se essa mensagem te fortaleceu, curta este conteúdo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma palavra no momento certo é tudo o que alguém precisa para não desistir. Continue em movimento, continue firme, continue vivo.